Beleza, pessoal. Então, qual é o próximo passo aqui dentro desse cenário, né, dos agentes com o Open Cloud, né? A grande curiosidade que a gente fica aí é em relação a, beleza, né, eu tenho ali o meu Open Cloud instalado, está em uma máquina, estou conseguindo ter o Olhama localmente, tenho várias configurações que foram feitas, mas e de fato um canal funcionando igual o Telegram ou o WhatsApp que consome essa LLM e age como um agente funcionando, né? Então, uma das opções, se você for lá na configuração do OpenCloud, é essa opção de você configurar os canais, né? Então, você pode ter a configuração dos canais, onde nessa configuração dos canais você tem aqui, ó, poderia ser o WhatsApp, poderia ser o Telegram e poderia ser outros canais, né? E aí, mais uma vez, informando a vocês, né? Esse cenário que eu estou num cenário controlado, onde a minha máquina, ela não tem nenhum problema ali relacionado a ter coisas importantes nessa máquina que eu não posso deixar vulnerável, né? Então, uma máquina que eu estou usando a configuração normal do OpenCloud e se tiver algum problema de segurança, né? Se ela tiver exposta em relação à segurança, a gente pode ficar teoricamente tranquilo porque eu não tenho nenhuma informação assim de alto nível nessa máquina que eu possa me preocupar, certo? E aí nós temos a seguinte situação, né? Se eu vier para cá, eu consigo mostrar a vocês aqui o Telegram, né? O Telegram funcionando ali com esse esse nosso chat, né? Chatbot, que é de fato o OpenCloud, né? O OpenCloud ali é um canal funcionando. E aí, se eu mostrar a vocês, eu fiz o seguinte, ó, eu mandei para ele a seguinte mensagem, ó, vamos conversar em português, né? Porque eu tinha mandado uma mensagem aqui e às vezes essas mensagens ele tenta colocar numa outra língua, né? Que não é o português. E aí eu fiz a seguinte estratégia, né? Eu mandei a mensagem aqui falando para ele, ó, vamos conversar em português, né? E aí peguei uma equação, né, uma operação matemática e dei para ele, ó, vamos resolver a equação 2x elevado a 2 mais 4x menos 6 igual a zero. E aí ele me passou a seguinte mensagem, né? Olá, claro, podemos conversar em português, como posso te ajudar, né? Essa mensagem aqui, eu estou com um certo delay, né, entre as mensagens que eu estou enviando e as mensagens seguintes, né? Então, eu estou com um probleminha aí nessa política de fila em relação a esse tempo, né? Um delay. Isso provavelmente se dá porque minha máquina está lá, né, em outro lugar, e eu estou tentando acessar ela aqui remotamente e estou fazendo uso também de todo o OpenCloud com essa máquina lá em outro lugar configurada, né? Então, aqui eu já consigo mostrar, né, para vocês que, de fato, né, o agente está funcionando, né, esse canal está funcionando. Se eu pedir para que ele faça alguma ação na máquina, né, eu poderia dizer aqui, envia para mim um e-mail, né? Então ele provavelmente vai me dar uma resposta aqui se eu disser assim, envia um e-mail para mim. Mandei essa mensagem, né, e também tinha pedido para ele resolver essa operação. Pode ser que ele esteja tentando resolver essa operação, certo? Essa operação aqui é 2x elevado 2x ao quadrado, 2x ao quadrado mais 4x menos 6 igual a zero, certo? E aí ele está, né, interagindo
às vezes acontece esse problema aqui, né? Ele mandar algumas informações aí em chinês. Essa LLM que eu estou consumindo aqui nesse canal, né? Nesse boot agente, né? Do OpenClaw, no Telegram, eu não estou gastando token, né? Então, por isso que às vezes essa inteligência local dele, né, usando a LLM com o Olhama, ela não é tão eficiente, né? Mas assim, aos poucos, a gente pode pegar outras versões, né? Essa versão que a gente tem aqui é a QWEN Code, né? É uma versão que quando eu instalei há 2 semanas atrás era recomendada para a gente fazer isso aqui. Mas apesar disso, a gente tem algumas limitações aqui, né? Quais são as limitações? Eu não configurei todas as skills do OpenClaw Agente. Se essa pergunta que eu pedi para o e-mail, ele vai responder que não vai conseguir enviar o e-mail. Por quê? Porque eu não habilitei aqui as skills do OpenClaw nessa máquina, onde ele pode fazer o acesso ao Gmail, o acesso a várias ferramentas localmente na minha máquina e interagir fazendo essa questão do envio de e-mail, certo? Então, provavelmente ele vai me responder isso. Ele demora bastante para responder, certo? Porque é localmente, né? Então, eu disponho aqui nessa máquina de 16 GB de memória, HD de 500 e uma banda de rede, né, de internet razoável, né, razoavelmente boa, né, razoavelmente boa, não é assim uma das redes mais eficientes, né, no seu envio e recebimento de mensagens, mas dá para você sentir aqui, por exemplo, o que é de fato, né, esse agente funcionando, né, nesse primeiro momento. Eu vou fazer, né, outras configurações, né, que já faz alguns dias que eu estou testando, né, o Telegram funcionando com esse agente ali. E eu vou fazer outras configurações para que a gente possa sentir como é esse funcionamento com os outros agentes. Aí, se eu colocar para ele fazer um agendamento de um meet, né, para mim, e mandar mensagem, né, para os meus convidados que vão participar desse Google Meet comigo. E se eu pedir para ele reservar algum espaço na minha agenda e me informar alguma coisa? E se eu pedir para ele fazer uma ação na máquina, aonde ele vai fazer, por exemplo, um backup, vai fazer alguma atividade, aonde ele vai manter ali alguma ação real que eu poderia fazer na minha máquina, né? E aí são coisas, né, que a gente pode sentir aí e na dúvida em relação a aí, como é que eu consigo fazer com que o Telegram ele consiga ele consiga receber nessas mensagens e o boot fica ali habilitado, né? O boot é reconhecido pelo o OpenClaw. Então é aquele passo comum, né, que você já deve ter visto em algum outro canal, em algum outro lugar, relacionado a, por exemplo, como criar um boot no Telegram, né? Se você vier aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, esse carinha aqui, né? Eu fiz uma pergunta simples lá no Google e ele me respondeu, eu vou lá e aciono o meu bootfather, né? Com o bootfather acionado, né? Eu vou dar um start, vou criar um novo boot, vou dar um nome para esse boot, vou pegar a chave de API desse boot e vou conseguir com essa chave de API habilitar essa chave no OpenClaw, né? Você vai ter lá habilitar o canal, aí você é, pede para setar esse canal, direcionar essas perguntas, né, que eu fiz aqui. E uma das coisas que o OpenClaw tem de interessante também é essa questão de um agente pode repassar para o outro agente as ações que devem ser realizadas. Então, no próximo vídeo, né, eu vou testar configurações de mais skills no OpenClaw, vou deixar várias coisas funcionando aqui nessa máquina que vocês estão vendo aí funcionar, para que eu possa colocar para vocês ações realmente, né? Se fosse uma pessoa, né, solicitando esse meu agente que ele faça ações que eu poderia estar fazendo nessa máquina. Então, vou avançar nisso aí,
né, por esses dias e também fazer um outro vídeo mostrando para você. Beleza, Beleza, pessoal. pessoal. Então Então vamos vamos continuar continuar aqui, aqui, né? né? Eu Eu resolvi resolvi colocar colocar esse esse exemplo, exemplo, né, né, onde a onde a gente gente consegue consegue ver ver que que de de fato fato esse esse agente agente funciona, funciona, né? né? A A gente gente tem um tem um agente agente funcionando funcionando aí, aí, depois depois que que eu eu configurar configurar as as skills, skills, fizer fizer toda toda uma uma série de série de configurações que configurações que são são necessárias necessárias fazerem fazerem para para que que esse esse agente, agente, ou ou mais mais de de um, um, né, né, que é o que que é a o gente que a vai gente vai fazer fazer nos nos próximos próximos pontos, pontos, funcione, funcione, a gente a gente consegue consegue perceber aqui aqui que que de de fato está fato está funcionando, né? funcionando, né? Por Por exemplo, exemplo, aqui eu aqui eu pedi pedi para para ele, ele, né? Eu né? Eu falei, falei, olha, olha, conversa conversa comigo em comigo em português, português, né? né? Porque Porque tá ele tava tentando tentando falar falar aqui aqui algumas algumas coisas coisas em em chinês, chinês, né? né? E E aí ele aí ele colocou, colocou, né? né? Se Se expressou expressou aqui, né? aqui, Eu né? sou um Sou um agente agente virtual, virtual, como como posso posso ajudá-lo? ajudá-lo? Se Se você você tiver tiver alguma alguma pergunta, pergunta, é, ou ou precisar de precisar de ajuda ajuda com com algo, algo, é é só me só me avisar, avisar, né? né? Por Por favor, favor, note note que que esta esta mensagem mensagem é é automática, automática, está está conectada a conectada a nenhum nenhum chat chat ou ou conversa conversa específica, específica, mas mas ele ele mandou mandou essa essa mensagem aqui mensagem aqui automaticamente, automaticamente, é, sem a sem a minha, minha, sem, sem, sem que sem eu que eu tivesse estivesse pedido pedido alguma alguma solução solução para para ele, ele, só só tinha tinha avisado que avisado eu que eu queria queria conversar conversar em em português. português. E E aí eu aí eu mandei a mandei a operação, operação, né? né? Olha, Olha, faz o faz o seguinte, seguinte, né? Eu né? Eu tenho uma tenho uma operação operação aqui aqui na na equação de equação de segundo segundo grau. grau, Resolva resolva para para mim a mim a equação equação 2x 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 elevado elevado ao ao quadrado quadrado mais mais 4x 4x menos menos 6 6 igual a igual a zero, zero, né? né? Como Como resolver resolver essa essa operação operação matemática? matemática? E aí E aí uma uma coisa coisa legal é legal é que que eu eu não não ensinei a ensinei a ele ele como como resolver a resolver a operação operação matemática, matemática, né? né? Ele Ele já já tem tem ali, ali nessa nessa LLM, LLM, ela ela tem tem um um treinamento treinamento voltado voltado para para a a construção construção de de códigos, códigos, né, né, de de códigos. códigos. Então você Então vai você vai ver ver que que essa essa versão versão que a que a gente gente colocou, colocou, né, né, a a QWEN QWEN N Code Code é, 30B, 30B, né, né, lá lá no no Olhama, Olhama, ela ela tem tem essa essa vantagem de vantagem de poder poder trabalhar trabalhar com, com com código, código, né, né, com com programação. programação. E E aí, aí, ao ao dar dar a a operação operação matemática matemática para para ela, ela, ele ele foi foi lá e lá e tentou tentou resolver, resolver, né? né? Agora Agora ele ele resolveu, resolveu, né? né? Quando eu Quando eu disse disse para para ele ele que que era uma era uma operação operação matemática, matemática, ele ele foi foi lá lá e e pegou, pegou, né, né, algumas algumas fórmulas, fórmulas e e, inclusive inclusive essas essas fórmulas fórmulas que que ele ele pegou pegou, tem tem aquela aquela característica característica de de que que são são construídas, construídas, né, a né, a partir partir de de códigos, códigos, de de código código de de programação, programação, né? E né? aí E aí ele ele foi foi lá, lá, ó, ó, uma uma fração fração eu eu vou vou resolver resolver dessa dessa forma. forma. E aí E ele aí ele colocou o colocou o valor. valor. Aí Aí ele ele foi foi lá, lá, disse disse qual qual era o era o valor valor de de A, o A, o valor de valor de B e o B e o valor de valor de C, C, né? Eu né? Eu não não tinha tinha ensinado a ensinado a ele a ele a fazer fazer essa essa operação. operação. Ele Ele mesmo mesmo foi foi lá lá e e tentou tentou fazer. fazer. Aí Aí ele ele fala, fala, né? né? Bom, Bom, olha, olha, vamos vamos substituir os substituir os valores valores dessa dessa forma forma aqui. aqui. E E aí ele aí fez a fez a substituição substituição de de valores, valores, né? né? Olha, Olha, 4 4 elevado ao elevado ao quadrado quadrado menos menos 4 4 vezes vezes 2 2 vezes vezes menos menos 6. 6. E E aí aí ele ele foi foi destrinçando destrinçando aqui aqui a a operação. operação. E aí E ele aí ele chegou e chegou e disse, disse, olha, olha, com as com as operações operações feitas, feitas, né, né? ele Ele chegou à chegou à seguinte seguinte situação. situação. Olha, ele Olha, ele chegou chegou que que uma uma das das soluções soluções era era 1 um e a e a outra outra solução solução era era menos menos 3. 3. E aí E aí ele ele conseguiu conseguiu achar achar as as duas duas raízes, raízes, né, né, da da equação, né? equação, Ele né? Ele conseguiu conseguiu achar achar aí aí as as duas, duas, o o x' x' e o e o x x duas duas linhas linhas da da equação. equação. E aí E aí ele ele botou, botou, né, né, a a solução, solução, né? né? A A solução solução é é x x igual a igual a 1 um e e x x igual igual a a menos menos 3. 3. E E aí, aí, se se você você fizer fizer essa essa operação, operação, você você vai vai ver ver que, que de de fato, fato essa essa é a é a resposta resposta dessa dessa equação de equação de segundo segundo grau. grau. E aí E aí depois eu depois eu pedi pedi a a ele, ele, né? Eu né? Eu disse, disse, olha, olha, me me informa informa aí aí qual qual é é o o x x uma uma linha e linha e qual é o qual é o x x duas duas linhas.
senha. Como ainda não está bem configurado, ele mandou aqui, né, algumas informações dizendo que não está conseguindo entender o que eu estou falando e que existem algumas coisas ali da API que deve ser melhor configurada. Mas assim, é possível perceber, né, que de fato esse agente aqui que a gente está utilizando no Telegram está funcionando, né? Está funcionando e ele faz o que promete ali o OpenCloud, né? Ele guarda ali contextos, vai guardando aqueles raciocínios e ele aproveita
aquela LLM, seja ela localmente ou ela estando ela em nuvem, né? Você consumindo ela através de um ChatGPT, de um Gemini, enfim, de uma estratégia como essa de consumir tokens, ele vai te dar respostas, né? Então, nos próximos vídeos, a gente vai trabalhar no sentido de, e se eu colocar mais agentes? E se eu colocar outros canais? Será que eu consigo colocar outros canais e perguntar em um dos canais uma coisa e tentar linkar para que os agentes se comuniquem e verifiquem que está rolando no outro canal, né? Então, por exemplo, estou conversando aqui e eu pergunto algo que está rolando lá no outro canal com outro cliente, né? E peço para ele fazer alguma coisa na máquina. Será que eles vão conseguir mandar essas informações um para o outro? Então, os próximos pontos eu vou configurar esses agentes para que a gente possa ter as skills configuradas, várias estratégias configuradas, esses erros que a gente teve aqui nesse primeiro momento, eles sejam corrigidos, a gente tenta melhorar essa LLM, né, em vez de colocar só essa LLM, será que eu posso usar mais de uma LLM localmente, né, onde ele possa, dado um contexto de programação, ele pega de uma LLM treinada que resolve melhor o problema de programação, mas se for um problema relacionado a um outro contexto, ele vai tentar pegar a informação desse outro contexto, como é esse comportamento. Então, existem coisas aqui que são perguntas, né? Mais uma vez, repito que estamos num cenário em que o cenário está controlado, né? Tem uma máquina que foi criada especificamente para isso. Se eu for criar e-mails, for criar toda uma estratégia para ter essas ações executadas nessa máquina. Essa máquina, para mim, não tem problema, né? De que haja algum vazamento ou algo do tipo, que é o cuidado que você deve ter. Não faça esses testes na sua máquina que, de fato, possa ter algum problema. E aí você pode se inscrever aqui no canal, fazer algumas perguntas, e a gente pode interagir aí durante a construção desse nosso estudo aí, entendendo como de fato funciona esse universo aí dos agentes, da Open Cloud e vários pontos aí que são novidades nessa questão do contexto de inteligência artificial, certo? Então, dá um joinha aí, curte o canal, se inscreve, recomenda e tamo junto.